Dando continuidade aqui à nossa revisão, agora ele pede para obter as menores determinações não negativas. Então, olha só, 2.737 graus. O que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar a medida que foi dada e dividir por 360. Observe, vai dar 7. 7 vezes 360 dá 2.520, né? Efetuando a subtração, nós encontramos o quê? 217 graus, ou seja, quer dizer que esse arco deu 7 voltas completas e andou mais 217 graus. É o resto que me importa aqui, tá, gente, nesse tipo de situação. Beleza? O resto é a divisão do ângulo que ele me deu por 360 graus, lembrando que porque 360 é uma volta completa, tá certo? Continuando, a mesma coisa, tá, gente? Não muda, ó. 5.941 dividido por 360, né? Que vai dar 1 primeiro, que dá 360 aí. 594 menos 360 dá 234. Aí desce esse 1, ok? Que vai dar 6, que dá 2.160. Aí efetuando a sua subtração vai dar quanto? 181 graus. Mais uma vez, o que importa para mim aqui é o resto da divisão. Aqui, pessoal, quando for radianos, tá? Relembrando o macetezinho, você pega o numerador, tá certo? E divide pelo dobro do denominador. Observe, era 5, então o dobro é quanto? 10. Então, 48 dividido por 10 dá 4, não é isso? 4 vezes 10, 40, observe aí. 48 menos 40, 8, né? Aí você, o que você faz? Ó, acrescenta o π e repete o denominador original. Por isso que está lá, tá vendo? Ó, 8 é o resto, repete o π e o denominador original da fração. A mesma coisa aqui na letra D, observe. Só um detalhe na letra D, que agora é negativo. A gente vai ter que fazer um pouquinho mais de conta, tá? Então vamos lá, bem devagar. Observe. Primeiro a gente vai esquecer o menos. Então vai ficar, ó, 97, o dobro, ó. O dobro de 8 é 16. Então, 97 dividido por 16 dá 6, que dá 96 e resta 1. Então fica π e repete o denominador original, que é quanto? 8. Agora o menos voltou. Lá, o menoszinho voltou, tá vendo? Beleza? Como ele é negativo, o que você faz? Ó, você acrescenta esse 2π na frente, ó. Então a gente vai ter que fazer essa conta, ó. 2π menos π sobre 8. Como é que a gente resolve isso? Tira o MMC, que é 8, ó, tá lá, ó. Aí faz 8 dividido por 1, 8, vezes 2, 16, não é isso? 8 por 8 é 1, vezes 1, 1π, tá lá. Aí, 16 menos 1π, 15π sobre 8. Então, tá lá, ó. 15π sobre 8. Só toma cuidado quando for negativo, tá? Para não deixar de fazer essa continha aqui, tem que fazer, tá? Às vezes a gente esquece do menos aqui no final e acho que já acabou, beleza, pessoal? Essa questão aqui que ele está pedindo, que é de expressão geral dos arcos côngruos, a gente vai ter que utilizar a mesma continha que a gente fez agora aqui, anterior, só que vai acrescentar mais uma coisa no final, que é a formulazinha, um detalhezinho. Então vamos lá, olha só. Primeiro, né, 897. Então a gente vai pegar 897 e dividir por 360, como tá aí, tá vendo? Aí você vê lá, 360 dividido 897, desculpa, de potência 60 dá 2, que dá 720, não é isso? Então, o nosso resto, como é o importante, tá vendo? Nosso resto é quanto? Tá lá, ó, 177. Pronto. Esse aqui é o nosso resto que a gente estava querendo, certo? Feito isso, como ele quer a expressão geral, você acrescenta, ó, mais k vezes 360. Lembrando que esse k aqui é o número de voltas que ele vai dar. Então, isso aqui você consegue representar, né, é a forma geral do arco, né, 897 graus, beleza? Porque primeiro, lembrando, a gente tem que encontrar a primeira determinação não negativa dele, que é 177 graus, e depois disso a gente escreve a fórmula, tá, gente? Então vamos lá. Olha só aqui, ó, 378, tá vendo? Então a gente faz, ó, 378 dividido por 360 dá 1, tá vendo? Sobra 18, aí, ó. Achou o resto, é só acrescentar, ó, mais k vezes 360, é bem tranquilo, tá? Só não pode esquecer de acrescentar esse k vezes 360, beleza? Agora vamos para a letra C. Olha só esse k da letra C. Como o arco dado, que é 108, é menor que 360, você já vai para a fórmula direta, ó. Pega o ângulo que ele deu, 108, mais k vezes 360. Bem tranquilo, não é isso? Agora vamos caso que está em radianos. Então, o mesmo processo lá que a gente acabou de fazer. Pega o numerador, divide pelo dobro do denominador, 14. Quantas vezes o 14 cabe no 50? 3 vezes. 3 vezes 14, 42 e sobra 8. Aí você acrescenta o π e repete o denominador original. Tá vendo lá? 8π sobre 7. Como está em radianos, tá vendo? Lembra que 360 graus em radianos é 2π. Então você escreve 2kπ. Beleza? Achou a primeira terminação não negativa, acrescenta mais 2kπ. Ok? Próximo caso.
né, 9π sobre 5. Observe esse caso, gente. Ó, aqui é a esperteza do aluno. Observe o que tem que fazer. A gente não tem que dividir esse cara pelo dobro do denominador. Observe, mas qual o dobro do denominador? 10. Só que 10 é maior do que quem? Do que 9. Quando isso acontece, você não precisa perder o tempo da divisão. Tá? Você já pega o ângulo que ele te deu, 9π sobre 5, e acrescenta mais 2kπ. Quando é que a gente não precisa fazer a divisão, então, pessoal? Quando o dobro do denominador for maior que o numerador. Beleza? É o que aconteceu aqui, tá vendo? Observe lá. Ó, 9 dividido por 10 dá quanto? 0. Vai repetir, ó, 9π sobre 5, tá vendo? Então, você nem precisa perder tempo fazendo essa continha aqui. Estou mostrando para você que não precisa perder a conta, ou fazer essa conta, né? Perder tempo fazendo essa conta, porque ó, o próprio resto que você vai encontrar aqui ó, é o próprio ar que ele me deu. Então, fique atento a isso. Se o dobro aqui desse denominador, tá certo? For maior que o numerador, você já sabe, já pega esse carinha aqui e repete. Não esquece do 2kπ, viu? Não pode esquecer. Pessoal, agora a gente vai revisar ciclo trigonométrico, né? E essas questões, né, que a gente vai utilizar para revisar isso, a gente precisa desse quadrinho aqui, desse desenho que eu fiz aqui completo, tá? Esse desenho aqui, esse esquema aqui, cara, é o suficiente para resolver as questões, tá? Então, o que tem nesse esquema aqui? Nós temos um ciclo trigonométrico, não é isso? Lembrando que o eixo, né, vertical é o seno, o horizontal é o cosseno, não é isso? Nós temos um arco completo, observe, sai do 0, 90, 180, 270 e volta para 360, não é isso? Lembrando que no primeiro quadrante, ó, os sinais, ó, cosseno positivo, seno positivo e tangente positiva. Segundo quadrante, ó, cosseno negativo, seno positivo e tangente negativo. Terceiro quadrante, como está aqui, ó, cosseno, seno, sinais, ó. Quarto quadrante, a mesma coisa. E dentro dos quadrantes tem as perguntinhas, ó, para reduzir ao primeiro quadrante. Se tiver no segundo quadrante, quanto falta para 180? Terceiro quadrante, quanto passou de 180? Quarto quadrante, quanto falta para 360? Também tem as perguntinhas e tem as tabelas dos arcos notáveis, tá vendo? 30, 45, 60. E lembrando, né, que 0, 90, 180, 270, 360, tá aqui os valores do seno e cosseno da tangente dele. Lembra que o raio é 1. Então, se eu quero o cosseno, olha só, o cosseno de 0, 360, o cosseno é quanto? 1. Porém, o seno deles aqui é quanto? 0. E a tangente desses caras aqui também é 0, beleza, gente? Olha o 90, o cosseno dele é quanto? Ó, 0 que está aqui. Agora, o seno de 90 é quanto? 1, porque o raio do ciclo trigonométrico é 1. A tangente de 90 e 270 não existe, tá? 180, o cosseno é quanto? Ó, menos 1. Seno, 0. Tangente, 0 também. E 270, o cosseno é 0, o seno é menos 1 e a tangente nós já comentamos que não existe, beleza? Então tá aí, com esse esquema aqui, iremos responder todas as questões, né, referente à revisão desse tema aqui. Vou até deixar ele aqui do lado, que já já a gente vai precisar usar isso aí, tá certo? Então vamos lá, questões bem simples, né? Então, olha só o que vai acontecer aqui. Primeira questão. O cara quer a tangente de 150. Então, ó, tangente de 150. Então, a gente tem que localizar onde é que está 150, qual é o quadrante. 150 é o segundo quadrante. Já sei que a tangente, ó, o sinal dele, ó, vai ser negativa. Pronto, já sei que é negativo. Qual a pergunta que eu faço? Quanto falta para 180? Como é 150, falta quanto para 180? 30. Eu vou aqui na minha tabelinha, ó. Qual é a tangente de 30? Raiz de 3 sobre 3. Então, pronto. Então, nós já sabemos, ó. Tangente, né, de 150 é quanto? Ó, menos raiz de 3 sobre 3. Então, como eu falei, esse esquema aqui, cara, esse esquema aqui é a salvação para responder essa atividade. Olha só, vamos lá, essa revisão. Vamos lá, olha só. Cosseno de 225. 225, qual quadrante que esse cara tá? Ele tá aqui, ó. Nesse quadrante aqui, ó. Então, ele quer o cosseno. O cosseno é o quê? Negativo. Lembra aquela dica que eu passei para vocês? Qualquer cara terminado em 5 é 45. Então, como ele quer o cosseno, ó, não nem perco tempo fazendo pergunta em nada. Já peguei o sinal do cara. Cosseno vai ser quem? Raiz de 2 sobre 2. Essa dica é top demais, ganha tempo, viu? Então, tá aí, ó, raiz de 2 sobre 2. Vamos para a letra C. Tá lá. Seno de 330, não é isso? Então, seno de 330. Então, qual quadrante que esse cara tá? 330. Quarto quadrante. O que ele quer? O seno é negativo. Qual a pergunta que eu faço? Quanto falta para 360? 330 para 360 falta quanto? 30. O que a questão está querendo? Deixa eu dar uma olhada. Seno. Qual o seno de 30? Meio. Então a resposta está aí.
Seno de 330 é quanto? Menos 1 sobre 2. Próximo, agora está em radianos esse cara aí. Então a gente vai ter que ter um cuidado aí primeiro para transformar, que vai ficar mais fácil. Então a gente vai aplicar conhecimentos que nós já utilizamos hoje aqui. Observe, ó. Primeiro a gente vai fazer a redução do primeiro quadrante. Ó. 47 divide pelo dobro do denominador. Ó. 47 por 12 dá 3, que dá 36 e sobra 11. 11 π sobre 6. Feito isso, gente, olha só, olha o tanto de conteúdo que envolve uma questão só, viu? Então, ó, a gente vai ter que fazer a transformação de radianos para graus. Então, a gente vai trocar esse π aqui, ó, do ângulo, né, que é π radianos por 180. Então, ó, 11 vezes 180 dividido por 6. Então, 180 dividido por 6 dá 30. 30 vezes 11, 330. Então, esse ângulo aqui da questão que ele está querendo é 330. Então, é tangente de 330. Então, lembrando que 330 está no quarto quadrante, a sua tangente é negativa e nós já sabemos que falta 30 de 330 para 360. Falta 30. Então, vou olhar a tangente de 30. Qual a tangente de 30? Raiz de 3 sobre 3, só que vai ser o quê? Negativo. Então, é menos raiz de 3 sobre 3. Então, olha só o processo que nós tivemos que fazer. Primeiro fazer a redução, depois transformação e depois olhar no círculo. Letra D, top de bola, viu? Letra E, vamos lá. 17π sobre 4, o mesmo processo da letra D, gente. Olha lá. 17 dividido pelo dobro do denominador, no caso 8, dividido por 2 dá 16, sobra 1π. Então, 1π, né? Repete o π e pega o 4. Ó, 1π sobre 4. Transformar de novo. Quem é π? 180. Dividido por 4, 45. Então, é 45 graus. Então, 45 graus, primeiro quadrante. Olhando na tabela lá, ó, raiz de 2 sobre 2. Beleza? Então, ele queria o seno desse cara aí. Então, fica atento, hein? Então, assim, só para finalizar a nossa revisão, comentar rapidamente. Então, a gente revisou hoje a transformação de graus para radianos e vice-versa. Relembramos as formas aqui para calcular o comprimento e a área de um círculo, né? Lembrando que o comprimento é a mesma coisa que o perímetro. Esse triângulo tesão que é muito útil para responder as questões. Falamos também de setor circular, né? Isso, fique esperto caso o ângulo seja dado em radianos, tá, pessoal? Fique atento a isso. Beleza? Então, tem essa forma para calcular o comprimento e a área do setor circular. E trouxe para vocês esse esqueminha aqui que é show de bola para resolver as questões, tá? Referente a círculo trigonométrico, redução ao primeiro quadrante, por aí vai. Falamos sobre isso. Falamos também de como encontrar a fórmula geral de um arco, né? Isso. Falamos como encontrar a primeira determinação não negativa de um arco. Então, deu para revisar tudo que foi visto até então, né, dessa parte de trigonometria. Então, espero que vocês estudem direitinho, que a nossa avaliação está chegando. Abraço!